Esse microfone. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o Bhagavad Gita, capítulo 18, a perfeição da renúncia. Verso 49. Quem é autocontrolado e desapegado, e não se interessa por nenhum prazer material, pode obter, através da prática da renúncia, a fase perfeita mais elevada, que é estar livre de reação. Verso 50. Ó filho de Cuti, aprenda comigo como é que alguém que consegue esta perfeição pode atingir a fase de perfeição suprema, o Brahman, a etapa do conhecimento mais elevado, seguindo o método que agora passo a resumir. Verso 49. Quem é autocontrolado e desapegado e não se interessa por nenhum prazer material, pode obter, através da prática da renúncia, a fase perfeita mais elevada, que é estar livre de reação. Verso 50. Ó filho de Kunti, aprenda comigo como é que alguém que conseguiu esta perfeição pode atingir a fase da perfeição suprema, o Brahman, a etapa do conhecimento mais elevado, seguindo o método que agora passo a resumir. Gratidão para Krishna. Eu vou ler o sânscrito, tá? Asakta buddhisarvatra jitatma vigatas priyaha nashkarmya siddhim paramam sanyasina digachati siddhim prapto yatha brahma tathapnoti nibodhame samasinaiva kaunteya nishtha gyanasya ya para. Gratidão, Vera, gratidão, Devi. O sânscrito é muito elegante, né? Ele é muito elevante também. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Yananjala Shalakaya Chakshurum Militam Yana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, Prabhu sempre fala que nós, quando nós não estamos tão maduros, né? E mesmo maduros, a gente está sempre buscando diminuir nossos sofrimentos, as nossas tristezas e aumentar as nossas felicidades. Então, numa primeira fase, o ser, ele acredita que o propósito da vida é ser feliz, né? Então, ele vai correr atrás da ânsia de ser feliz, dos prazeres, dos desejos. Eventualmente, nessa ânsia de correr atrás, de se realizar, ele vai ser egoísta, ele vai infringir algumas leis, ele vai ser violento, ele vai praticar sofrimentos, infligir um sofrimento nas pessoas e, nesse momento, ele vai, na verdade, os resultados dele vão ser negativos, né? Ele vai começar a entrar na lei do karma e colher os resultados negativos. E nesse momento onde ele vai estar colhendo os sofrimentos, ele vai começar a se moldar, né? Vai começar a se melhorar. No começo ele é duro por dentro, e aí depois que os sofrimentos vêm, a gente começa a ficar macio por dentro, a gente começa a olhar o outro, a gente começa a ter empatia, a gente começa a ter compaixão, mas isso é um processo lento, gradual e demanda tempo, mas a alma espiritual, e a consciência, ela vai se apropriando, né,
desses passos e vai entendendo que e amadurecendo e entendendo cada vez mais que o propósito dela não é só ser feliz. Óbvio que a gente pode viver essa jornada sendo feliz, mas o propósito final é nos aperfeiçoarmos e sairmos do ciclo de samsara, né? Então, no primeiro momento, a gente vai cometer algumas infrações, karmas, vamos colher os frutos desse karma, vamos sofrer, vamos nos aperfeiçoar e vamos, enfim, chegar no caminho da consciência, que é o caminho ao Supremo, né? Então, outro dia mesmo, uma pessoa falou para mim assim: ai, eu fico agoniado, porque outro dia eu ouvi uma pessoa falando que a gente tem, quando a pessoa tem 40 anos, ela tem mais tantos finais de semana pela frente, 1000 e pouco, né? Aí eu fiquei olhando, né, e o sofrimento daquela pessoa falando aquilo, porque ela tá muito identificada com o corpo dela. Ela não tá se olhando enquanto alma espiritual. E aí a gente tem que entender que nós somos alma, né? Então, quando a gente está identificado com o corpo, a gente vai ter sofrimento, a gente vai estar muito limitado, né? A gente vai estar muito pobre, muito miserável na existência. Então, quando a gente se identifica com a alma, a gente começa a entrar no caminho da opulência, da abundância, né? Do divino, do sagrado. E aí a gente começa a entrar no caminho da felicidade plena, do modo da bondade. Então, a gente olhando para esse ponto que é o despertar, que é sair, né, dessa condição miserável que a gente está, né, dessa roupa, que é essa roupa que é o corpo e que é insalubre para a gente, né? Eventualmente as pessoas enlouquecem e sofrem, e a alma, ela não é compatível, né, com essa ilusão, realidade. Então, quando a gente olha para esse caminho e a gente entende que o propósito final é se libertar, né, dessa condição, a gente começa a caminhar de uma outra forma. Então, é como se a gente estivesse acordando dentro do sonho e andando de forma mais coesa, mais desperta. Então, a gente começa e o algoritmo, ele percebe isso, né? Ele contabiliza e ele percebe que a gente está mais compassivo, que a gente está mais vivo, que a gente está acordado, e aí ele começa a dar as ferramentas para a gente caminhar melhor. Então, o conhecimento, o sadhana, então deixar a mente equalizada, a mente lúcida, para a gente olhar os caminhos de forma clara. Então, é como se o caminho fosse muito escuro e, de repente, a gente conseguisse uma lanterna para a gente enxergar o caminho da saída. Então, nós somos ocidentais, né? Então, a gente demora um pouquinho para entender as coisas, mas com os conhecimentos védicos, a gente começa a despertar cada vez mais e amadurecer e entrar no modo da bondade, sendo ahimsa, olhando as nossas sombras, iluminando elas. Então, cada vez mais sendo empáticos, compassivos, praticando as caridades, né, que faz com que o nosso coração floresça. Então, como a gente não tem capacidade, assim, a gente não consegue, vamos supor, igual os yogis, que eles, né, eles vão para as montanhas, né, e fazem as austeridades. A gente não está acostumado com isso, a gente não vai fazer isso, na verdade. Então, o que a gente pode fazer é se aproximar do Senhor Supremo, né? Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é entender a mente, o coração de Vishnu, de Krishna, e entender com a lente védica, né? Porque a gente tem um entendimento com uma lente embaçada e raivosa da humanidade, então a gente vê o Senhor Supremo de uma forma, assim, falaram pra gente coisas dele que, na verdade, não são verdades, são inverdades, né?
Então, a gente, por nós mesmos, nós buscamos entender a mente e o coração de Deus e, inevitavelmente, ele é apaixonante, né? Ele é totalmente... Ele é algo diferente desse mundo. Ele é agradável, amável e inteligente. E quando a gente começa a entrar na intimidade do Senhor Supremo e se conectar com Ele, a gente faz essa simbiose e a gente entende que a gente está caminhando cada vez mais ao encontro dele. Então a gente anseia por esse momento. A morte já não é uma coisa desesperadora, um sofrimento. A morte é um momento de êxtase. A morte é um momento que a gente vai deixar para trás essa roupa puída que é o corpo e que não tá conectado e que não faz parte da gente, porque nós enquanto almas somos muito mais do que isso, né? Então, tem um filósofo Rumi que fala que por que você continua a rastejar se você pode voar? Então, nós nesse corpo nós estamos rastejando. E só que quando a gente começa a entrar em contato com os conhecimentos, a gente começa a engatinhar, depois andar, depois correr, e no final, na hora da passagem, a gente vai voar. E a gente está tão conectado com o coração do Supremo, está tão íntimo com Deus, que esse momento é mágico, é maravilhoso e é esperado. Então, que a gente caminhe em direção a Ele e faça dessa a última existência e a existência a mais importante, que é o momento que a gente vai finalmente concluir a nossa jornada de uma maneira elevante, de uma maneira amorosa e vitoriosa. Namastê, Hare Krishna.